Amém. Eu quero dar prosseguimento ao estudo do livro de Josué. Depois de hoje, nós teremos mais alguns capítulos, mais 7 capítulos, e vamos encerrar o estudo do livro de Josué. É muito bom nós estudarmos livros inteiros da Bíblia, porque nós tomamos conhecimento de toda a história, de todo o contexto, e isso contribui muito para o nosso crescimento diante do Senhor. É o objetivo deste pastor, desta igreja, sempre apresentar para os irmãos um estudo metódico, um estudo minucioso da palavra de Deus, uma vez que nós sabemos que é ela a grande responsável pela nossa maturidade espiritual. Semana passada, no capítulo 16, nós estudamos sobre a herança que um dos filhos de José recebeu, a herança de Efraim. Efraim, que não era o primogênito de José, o primogênito era Manassés, mas Deus recebeu Efraim como seu primogênito, e ele então teve da parte de Deus todo um cuidado especial. Não é à toa que ele ficou com uma das melhores porções de terra, de toda a terra de Canaã, que é aquela região do Vale de Siquém, onde ficavam as flores, uma grande produção de flores, uma região onde havia muitas espécies de flores, dentre elas a conhecida rosa de Saron, ficava naquela região ali, onde Efraim tomou posse do seu território. Hoje, eu quero estudar com você sobre a porção de terra que coube ao outro filho de José, chamado Manassés. Os irmãos se lembram que não há no rol dos nomes das tribos de Israel uma tribo de José. E como a tribo de Levi também não recebeu herança, o próprio Deus era a sua herança, os dois filhos de José então comporam o lugar dessa tribo de Levi, que não recebeu herança, para que o número pudesse ser então em total de 12. Então, semana passada, Efraim, hoje, Manassés. E quando você lê esse texto de Josué capítulo 17, mais uma vez você vai se deparar com uma quantidade enorme de nomes, cidades que foram sendo conquistadas naquela época e que até hoje algumas delas têm sido descobertas pela arqueologia. A arqueologia tem conseguido fazer descobertas grandiosas e tem, através dos estudos e da pá do arqueólogo, estão descobrindo muitas dessas cidades que foram conquistadas pelos filhos de Israel. Eu queria dizer para vocês que Deus, assim como Ele não se esqueceu de Efraim, Ele também não se esqueceu de Manassés. Eu já disse para vocês que, embora Efraim não fosse o primogênito de José, Manassés o era. E parte do território de Manassés compreendia também as importantes cidades de Gileade e Bazã, que eram cidades propícias para a criação de gado. Essas cidades ficavam a leste do Rio Jordão, uma parte, e a outra parte para o oeste do Rio Jordão. O que me chama a atenção aqui nesse texto, já de início, porque eu quero extrair daqui pelo menos 4 situações das quais nós vamos tirar algumas lições que servem de aplicação para a nossa vida. Todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, nós temos que extrair lições para o nosso dia a dia. Nós estamos no século 21, e a Bíblia foi escrita há mais de 3.000 anos, então são situações diferentes, localidades diferentes, culturas diferentes, mas tudo que foi escrito pode ser tratado ou pode ser apresentado como lições para nós. E aqui nesse texto, eu extraí pelo menos 4 lições de 4 situações que me chamaram a atenção dentro desse assunto que é a possessão da terra por parte de Manassés. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é o fato de que
Manassés ficou muito fronteiro a 6 cidades cananeias. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas infelizmente nós vamos ver que o povo de Israel não cumpriu com a determinação de Deus de expulsar os cananeus da terra. O tempo todo você vai ver que o povo de Israel não expulsou os cananeus da terra. Nós estamos vendo isso há muitos estudos que nós fizemos. A ordem era que fossem expulsos todos os cananeus, mas Israel não expulsou os cananeus. E aqui nós vamos ver mais uma vez que eles ficaram fronteiriços a pelo menos 6 cidades cananeias que eram muito fortes: Bet-Sean, Ibleão, Dor, Endor, Taanaque e Megido. Essas 6 cidades ficaram lá, fronteiras ao território de Manassés. Mas eu gostaria, agora sim, entrando dentro dos assuntos que nós vamos abordar nessa noite, em alguns versículos desse texto extenso, eu aprendi algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira grande questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma lição que eu aprendi aqui, diz respeito ao versículo de número 1. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz respeito ao versículo de número 1, que diz assim para nós, veja só: também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Agora preste atenção nesse nome, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Essas 2 cidades, Gileade e Bazã, que compunham todo aquele território de Manassés, passou a pertencer a esse homem aqui, Maquir. E por que essas 2 importantes cidades foram dadas a Maquir? Por causa disso aqui, olha, ele era homem de guerra. E eu aprendi essa lição aí: sementes plantadas, frutos colhidos. Irmãos, o que isso significa para nós? Esse homem Maquir, pelo fato de ser homem de guerra, ele lutou muito ao lado dos seus irmãos, ele travou muitas batalhas, ele foi para a guerra, ele atravessou o rio Jordão, ele entrou na terra prometida, ele ajudou os seus irmãos das outras tribos a guerrearem contra os habitantes da Palestina, ele ajudou os guerreiros das outras tribos a expulsarem esses habitantes da Palestina. Ele era um homem de guerra, ele trabalhou muito, ele lutou muito, ele ajudou muito, ele se colocou à disposição do exército de Israel, e agora ele está colhendo o fruto disso. Que fruto é? Ele ficou com 2 importantes cidades, a cidade de Gileade e a cidade de Bazã. E eu percebi uma coisa muito importante, porque isso tem toda uma correlação conosco. Nós, enquanto cristãos que somos, nós estamos o tempo todo plantando sementes. Algumas nós já estamos colhendo. Você começará a colher os frutos daquilo que você plantou. Isso funciona tanto pelo lado positivo, quanto pelo lado negativo. Isso funciona de forma precisa. Então, quando eu olho para Maquir, homem de guerra, eu vejo que ele foi uma pessoa que se doou muito, que se entregou muito. Ele foi uma pessoa que trabalhou muito, que ajudou muito, que se colocou à disposição de forma total nas mãos do Senhor, e agora ele está colhendo o fruto daquilo que ele plantou. E eu fico sempre pensando sobre isso. Quais são as sementes que eu estou plantando hoje na minha vida? Que tipo de fruto eu vou colher amanhã? Tudo na nossa vida, são plantios que nós executamos. Se você plantar bem, você vai colher bem. Se você não plantar corretamente, você não colherá corretamente. Então eu quero te perguntar nessa noite, que tipo de plantio você tem executado na sua vida? O que é que você está plantando na sua vida?
Que tipo de fruto você quer colher na sua vida? Porque essa primeira parte do estudo, versículo 1, me ensina isso. Sementes plantadas, frutos colhidos. O apóstolo Paulo tem um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Veja o que Paulo vai dizer. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Isso é um princípio da palavra de Deus. Porque a vida cristã é uma constante semeadura. Uma constante semeadura. Eu me lembro que quando eu realmente entendi e compreendi que Deus estava me chamando para o ministério, em 2008 eu iniciei meu curso teológico, eu tive muita dificuldade. Para conciliar tudo, para poder estudar, muito trabalho para fazer, e eu estava num processo de transição, e realmente era muito complicado naquele momento, mas é interessante que foi nos momentos de maior aperto, de maior apreensão, minha filha ainda novinha, a Ana Luísa, recém-nascida, foi justamente nessa época que Deus colocou no meu coração a certeza de que Ele me queria no ministério, e foi nessa época que eu comecei a fazer o curso teológico. Confesso para vocês que não foi fácil, mas foram sementes que eu fui plantando, cada ida no seminário, cada trabalho. Eu tive uma professora, uma bênção de Deus, e ela cismou, ela teve, um determinado momento, ela ficou preocupada com o nosso desenvolvimento, e ela achou que nós estávamos fazendo o famoso Ctrl+C, Ctrl+V nos exercícios, né? Copiando e colando. Aí ela pediu que nós fizéssemos 10 artigos à mão. Copiássemos à mão 10 artigos, porque ela não queria saber de Ctrl+C, Ctrl+V. É claro que não tinha isso, mas ela achou que tinha. E eu tive que fazer aquilo, a minha mão doeu, de tanto escrever. Então, assim, eu passei alguns momentos difíceis, momentos delicados na minha vida, mas foram sementes que eu fui plantando e que em 2012 eu colhi os frutos. Foi quando eu fui ordenado ao Ministério da Palavra. Eu me lembro que quando eu ajoelhei lá no púlpito da primeira igreja batista em Divinópolis, e o presbitério colocou a mão na minha cabeça, me ordenando ao ministério pastoral, ali, como num flashback, eu me lembrei do primeiro dia que eu entrei na sala do seminário, e agora eu estava ali ajoelhado, recebendo a imposição de mãos do presbitério. Foi a minha colheita. A nossa vida é uma constante semeadura. Às vezes você semeia e não colhe na hora, mas você vai colher depois. Então, o que é que você quer colher depois? Então, pense e entenda que é muito importante o que você está plantando hoje. Você quer colher frutos diferentes? Então plante sementes diferentes. Então essa primeira lição ficou no meu coração. Maquir foi homem de guerra. Não se esqueça desse detalhe. Homem de guerra, isso aqui é muito importante. Homem de guerra. O que esse homem deve ter lutado e guerreado, esse homem passou carestia, esse homem dormiu ao relento, esse homem ficou longe da família, esse homem viveu entre batalhas e batalhas, não foi fácil, foram 25 anos de guerras, 25 anos, esse homem passou por muitas privações, enfrentou muitas privações, passou por muitas dificuldades, deve ter sentido frio, sentiu muito calor, aquele sol causticante. Teve um momento que eles marcharam a noite toda, vocês vão se lembrar, para enfrentar aqueles 5 reis que fizeram aquela confederação. Eles não tinham descanso. Agora chegou a hora da colheita. Eu não sei como está a sua vida, não sei se você está passando por algum momento difícil, não sei se em determinados momentos você tem vontade de parar e desistir, não sei se você tem sentido vontade de jogar a toalha e dizer assim, eu não consigo mais. Eu vou te dizer uma coisa, continue plantando. Continue plantando, porque uma hora você vai colher. Maquir plantou por 25 anos, homem de guerra. Agora ele colhe Gileade e Bazã.
duas cidades importantíssimas para Israel, duas cidades muito boas. Então eu não sei quais têm sido os seus objetivos, mas para alcançá-los você precisa plantar. Eu começo agora no dia 8 de outubro, um novo plantio na minha vida. Peço que vocês orem. Eu vou voltar a estudar. Eu vou começar a estudar. Eu vou fazer um curso na Unicesumar, um curso que eu amo, que há muito tempo eu queria fazer, que é História. Licenciatura em História. 3 anos. 3 anos. Eu prometo para vocês que o meu trabalho na igreja não vai cair a qualidade, pode ter certeza disso. Mas eu vou estudar, é um sonho meu. Vou começar a plantar essas sementes dia 8 de outubro. E daqui a 3 anos, se Deus permitir, eu quero pegar o meu diploma, porque eu ainda quero fazer mais uma pós-graduação depois. São sementes que eu vou plantar na minha vida. Entende? Porque a nossa vida é uma constante semeadura. Uma constante semeadura. Então você está sentado aqui hoje, nós temos muitos visitantes, nós temos pessoas nos visitando, você é o fruto da semeadura de alguém. Entende? Você está aqui hoje passando por uma transformação na sua vida, isso é resultado de alguma semeadura que você está realizando na sua vida. Espere que você vai ver os frutos. Então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui, versículo de número 1, que nos fala: sementes plantadas, frutos colhidos. Mas eu aprendi também uma lição nos versículos 3 e 4. Veja só, 3 e 4, eu aprendi que nós devemos nos apropriar das promessas de Deus. Aproprie-se da promessa de Deus. O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, existem promessas do Senhor para mim, e eu gostaria muito de que elas cumprissem na minha vida. Eu quero essas promessas que o Senhor tem para mim. Sabe onde eu aprendo isso? Nos versículos 3 e 4, veja só. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas, uns nomes belíssimos: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Tirza é até bonitinho, né? Eu conheço pessoas com o nome de Tirza. Mas de repente você quer colocar o nome da sua filha de Ogla, ou Milca. Bom, vamos passar para frente, versículo 4. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: olha só, elas estão reivindicando a promessa que foi feita a elas. Elas estão dizendo o seguinte: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Esse homem, Zelofeade, ele não teve filhos, só filhas. E não era comum isso em Israel. Aquela cultura, as mulheres, elas não tinham poder de decisão, as mulheres não tinham opção de escolher com quem elas iriam se casar. Elas eram simplesmente entregues para serem esposas de contratos que eram feitos entre famílias. As mulheres naquela época não tinham os direitos que as irmãs têm hoje. Mas essas mulheres, sabendo que havia uma promessa para elas da parte de Deus, veja só a promessa, eu coloquei aqui, está aqui em Números 27, de 1 a 7, olha só: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo:
Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela. Era uma promessa de Deus. Deus prometeu: vocês vão ter herança no meio de seus irmãos. Então, isso é uma coisa linda demais. Existem promessas de Deus para nós, e nós temos a liberdade de chegar diante do Senhor, é claro que com respeito, muito longe dessa ideia de que você pode determinar, como algumas pessoas aí abusadamente fazem, eu determino, eu exijo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Essas pessoas, elas não sabem com quem elas estão falando. Mas você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, existe uma promessa do Senhor para a minha vida, e eu gostaria muito que essa promessa se cumprisse na minha vida. Eu quero muito essa promessa da parte do Senhor. Nós podemos fazer isso. A palavra de Deus nos mostra claramente, nós podemos fazer isso. Existem várias promessas de Deus para a nossa vida. Quer ver algumas promessas de Deus para a nossa vida? Veja só essas promessas aqui, olha só. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. É promessa ou não é? Então imagine você chegando diante de Deus, você criando seu filho diante do Senhor, você traz o seu filho para a igreja, você leva o seu filho para as programações da igreja, você leva o seu filho para a escolinha, você coloca seu filho diante do professor na escolinha, mas quando chega em casa, o que você faz? Você educa o seu filho no caminho do Senhor, você lê a Bíblia para ele, você ora com ele, você mostra para ele o caminho de Deus, você ora por ele, você educa essa criança no caminho que ela deve andar. Aí você pode falar com Deus assim: Senhor, Tu disseste na Tua palavra que se eu educar a minha criança no caminho que ela deve andar, quando crescer não vai se desviar. Eu quero te pedir que essa promessa se cumpra na vida dos meus filhos. Você pode pedir isso. Por favor, Senhor, permita que as minhas filhas, eu tenho orado assim a Deus pelas minhas filhas. Senhor, permita que as minhas filhas sejam crentes, que as minhas filhas se casem com homens de Deus, que as minhas filhas constituam famílias de Deus, porque nós temos feito a nossa parte. É claro que nós não somos perfeitos, é claro que nós não fazemos tudo o que é necessário, mas nós podemos, irmãos, reivindicar a promessa de Deus. Educa a criança no caminho que ela deve andar, cuide da sua criança, cuide do seu filho, e depois chegue diante de Deus e fale: Senhor, permita que essa promessa se cumpra. E se eu preciso corrigir alguma coisa, me mostra, porque eu quero muito que os meus filhos andem na sua presença. É promessa de Deus. Quer ver uma outra promessa? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha a promessa: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É promessa ou não é? Agora, qual é a condição? Primeiro, se vós estiverdes em mim. Quem é que está falando isso? Jesus Cristo. Se vós estiverdes em mim. O que isso significa? Compromisso. Levar Jesus a sério. Caminhar com Ele. Viver com Ele. Todos os dias. Onde quer que você esteja. Independente da situação, você está com Jesus, você está ali levando Jesus a sério. O que Ele ensina faz diferença para você. É o que diz ali: e as minhas palavras estiverem em vós. É promessa de Deus. Você vai orar, vai pedir ao Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Não sou eu que estou falando isso não, é a palavra de Deus que está falando. Aí fica então uma pergunta para nós: por que muitas vezes nós oramos e Deus não responde? A falha está nele? Não. A falha está em quem, irmãos?
em nós. Mas muitas vezes, nós falhamos, ou nós não estamos em Cristo, ou as palavras dele não estão em nós, mas nós estamos orando, ele não responde, aí o que nós fazemos? Jogamos a culpa nele. Deus não me ouve, Deus não se importa comigo, Deus me esqueceu. Mas espera lá, meu irmão, qual é a condicional? O que o versículo está dizendo? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então faz uma análise da sua vida, porque pode ser que tenha alguma coisa errada. Alguma coisa aí não está acontecendo a contento. Para que aquilo que o Senhor prometeu, porque o nosso Deus, nós cantamos aqui, é Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Se ele falou, ele vai cumprir. Se não está acontecendo do jeito que a palavra de Deus disse, o erro só pode estar em nós. A Bíblia diz em Romanos: seja Deus verdadeiro e o homem sempre mentiroso. A falha está em nós. Então eu aprendo mais uma promessa: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora, se você está obedecendo criteriosamente esse ponto, você pode falar com o Senhor: Senhor, tua palavra diz isso, e eu estou aqui te fazendo esse pedido. É claro, meu irmão, aqui eu vou fazer um adendo ao que eu acabei de dizer. Seja inteligente nas suas orações também, não é? Olha só o que as filhas de Zelofeade pediram. Josué, Deus prometeu para Moisés que nós teríamos herança no meio da tribo do nosso pai, para que o nome do nosso pai não desaparecesse, porque isso para um judeu é muito sério. A questão da genealogia para um judeu é coisa seríssima. Então, Josué, para que o nome do nosso pai não desapareça de Israel, nos dê herança no meio dos nossos irmãos. Eu sei que isso não é comum, mas nos dê herança. Porque há uma promessa de Deus e nós queremos que essa promessa seja cumprida. Olha a oração inteligente que elas fazem. Nós temos que ser inteligentes nos nossos pedidos, irmãos. Não é simplesmente também a gente achar que com isso nós podemos abrir o leque e pedir o que quiser, porque Deus deixará de ser Deus e virará o gênio da lâmpada de Aladim. Você dá uma esfregadinha, aparece o gênio e você faz 3 pedidos. E você pede o que você quiser. Não é assim. Mas existe todo um processo. E eu acredito piamente que quando nós estamos em Cristo e as palavras de Cristo estão em nós, sabe o que acontece conosco? Nós amadurecemos, inclusive nas nossas orações, inclusive nos nossos pedidos. Há mais uma promessa para nós, veja só: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. É promessa ou não é? Deus não vai deixar você mendigar o pão. Aí você é daquelas pessoas que confiam em Deus, está passando por uma dificuldade. Mendigar o pão aqui eu entendo de uma forma muito ampla. Eu entendo que o Filho de Deus, ele nunca vai passar por um momento vexatório na frente das pessoas. Deus cuida de nós. Deus é um Deus que não vai deixar você passar vergonha. Ele vai cuidar de você. Como Ele vai fazer, de que maneira Ele vai fazer, eu não sei, mas que Deus não deixa o justo mendigar o pão, não deixa. E aí você está passando por um momento de dificuldade. Você pode falar com Deus, sabia disso? Você pode ajoelhar e falar assim: Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho te buscado, eu tenho procurado te obedecer, eu tenho procurado andar diante do Senhor, mas eu estou passando por um momento de tanta dificuldade. Olha para mim, Senhor. Não me deixe passar vergonha. Tua palavra diz que um justo não vai mendigar o pão. Eu confio em Ti. É promessa que a gente pode se apropriar. Meus irmãos, eu já tive conhecimento de tanta história, tanta gente que chegou perto de mim e já contou experiências com Deus, coisas assim impressionantes.
da provisão, da providência de Deus num momento de dificuldade, num momento de sufoco, num momento onde a pessoa não sabia o que fazer e Deus providenciou, Deus abençoou, Deus deu um livramento, Deus ajudou, porque Deus cumpre o que Ele promete. Eu já tive muitas histórias, já me contaram muitas coisas a esse respeito. Então eu aprendo essa lição aqui com as filhas de Zelofeade. Apropriemo-nos das promessas de Deus. Mas eu aprendi mais uma lição também aqui, nos versículos 11 a 13. Preste atenção nisso. O pecado sempre será nosso vizinho, não tem jeito. Você pode ser a pessoa mais dedicada, mais consagrada ao Senhor, você pode ser uma pessoa santa, mas o pecado sempre vai estar pertinho, a possibilidade de pecar sempre vai estar pertinho de você, e isso é uma situação que nunca vai mudar. Veja só os versículos 11 a 13, que vão provar o que eu acabei de dizer para você. Porque em Issacar e em Azer, tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleã e suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, os habitantes de Megido e suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. Agora preste atenção, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Não tem jeito, irmãos. Põe uma coisa na cabeça de vocês, não existe regra, não existe método que mantenha o pecado longe de você. Ele sempre vai estar na fronteira, ele sempre vai ser seu vizinho. Sabe por quê? Porque o pecado gosta de você. Ele quer você. E ele sabe, o diabo sabe, que o pecado é bom. E ele coloca o pecado bem perto da gente, porque ele sabe que o pecado é bom. Eu fico imaginando, às vezes eu fico pensando em algumas coisas, conjecturando algumas coisas, e eu me vejo lá no Éden, quando Eva estava lá. A fruta ali, eu fico imaginando que Deus disse, você pode comer de toda a fruta do jardim, mas da fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Estava lá, ali, a um toque, a uma mordida. O diabo então usou disso, chamou Eva, vem cá Eva, como foi que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, de toda a árvore do jardim nós podemos comer, só não podemos comer aquela ali. Aí o diabo pegou a beleza da fruta e disse, você não vai morrer, Eva, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele, conhecendo o bem e o mal. Aí a Bíblia diz que viu Eva, que a fruta era o quê? Desejável, para dar entendimento. Era algo desejável, é assim que o pecado se apresenta para a gente. O pecado é bom, o pecado é algo prazeroso. Pecar é bom, te dá um prazer, ainda que momentâneo, mas te dá. Basta você estender a mão, e ele está ali pertinho de você. E isso vai te acompanhar até você partir desse mundo. Você pode se ajoelhar, você pode orar 24 horas por dia, você pode jejuar uma semana inteira, você pode fazer o que você quiser, o pecado sempre estará perto de você. A possibilidade da desobediência sempre estará perto de você. Sempre. Não tem jeito. Por mais santo que você seja, sempre estará ali. Agora, o que nós temos que fazer? Resistir. Nós temos que
procurar de alguma maneira vencer esses pecados. É aí que mora o grande problema, porque você conhece a historinha do leão e da raposa? A historinha é o seguinte: a raposa era inimiga do leão, vivia falando mal do leão para a bicharada na selva, mas falava mal do leão, coitado do leão, era inimiga número 1 do leão. Aí, um dia, o leão foi, e o que foi que ele fez? Ele não enfrentou a raposa, ele não expulsou a raposa, ele chamou a raposa para ser a sua primeira ministra. A partir daquele dia, a raposa parou de falar mal do leão. É aquele velho ditado: se não pode contra eles, junte-se a eles. Esse é o problema nosso muitas vezes. Muitas vezes, ao invés de lutarmos, de resistirmos, de expulsarmos o pecado, nós nos apropriamos dele. É aí que mora o perigo. Foi o que Manassés fez. O que foi que Manassés fez? 6 cidades fortificadas. Ao invés de Manassés expulsar aquele povo, o que Manassés fez? Uniu-se a eles. Olha só o texto: porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. É o que o pecado quer fazer com a gente. O pecado quer habitar no nosso coração, junto com o Espírito de Deus. Só que tem um problema: ou um ou outro. Ou um ou outro. Nós precisamos, irmãos, pensar nisso. Veja só o que o Senhor vai dizer para Caim depois que ele matou Abel. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Manassés chega naquela terra, uma terra ampla. Quem é que está ali na vizinhança? 6 cidades dos cananeus. Ao invés de Manassés expulsar aquele povo, dominar aquelas cidades, não. Deixaram os cananeus morarem na terra junto com eles, fizeram dos cananeus tributários, andaram no meio dos cananeus, e o resultado disso foi o quê? Tragédia para Manassés, tragédia para Israel. Se tem algo com o qual nós não podemos fazer aliança, é com o pecado. Pecado é pecado, seja ele de que natureza for. Pecado é pecado, e mina a nossa força, mina a nossa resistência. Tem pessoas que ainda acreditam que existem pecadões e pecadinhos, mas não existe. Pecado é pecado, seja o que for. Jesus Cristo foi tão criterioso nisso que ele disse que se você olhar para uma mulher, só de olhar, e você tiver uma intenção impura no coração com ela, você já cometeu adultério. Não existe isso. Isso aqui não é tão grave, isso aqui é, mas isso aqui não. Para Deus não funciona dessa maneira. O pecado, o grande navio, o transatlântico Titanic, HMS Titanic, da empresa inglesa White Star Line, na viagem inaugural dele, ele saiu da Inglaterra para Nova York, nos Estados Unidos. Ele passou pela costa da Noruega, e ele tinha esse transatlântico, o maior navio, uma das maiores obras de engenharia do início do século XX, em 1912. Os seus construtores disseram que ele era inafundável. Eles disseram que nem Deus afundava o Titanic, nem Deus. Pois um dia, na viagem inaugural, no dia 6 de abril de 1912, passando pela costa da Noruega, ele bateu num iceberg, e esse iceberg provocou um rombo no casco dele de quase 6 metros. Ele tinha 268 metros de comprimento. 6 metros o rombo foi suficiente para afundar, e mais de 3 mil vidas morreram naquela tragédia. Um rombo de 6 metros, em 268, e ele foi parar no fundo do oceano. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Às vezes nós achamos que não, isso aqui não tem problema, pastor. Não, isso aqui é um pecadinho à toa, pastor, isso aqui é bobagem. Pois é isso que muitas vezes nos enfraquece.
É por isso que nós não podemos baixar a guarda. Pecado é pecado, seja grande, seja pequeno, seja o que for, e ele sempre vai estar na vizinhança, ele sempre vai estar perto da gente. Então, a nossa luta contra ele é diária, é constante, é o tempo todo. Meu irmão, não baixe a guarda, lute contra o pecado o tempo todo, o tempo todo. É na televisão, quando você muda o controle remoto, ele está lá. Você vai para a rua, passa em frente a uma banca de revista, ele está lá. Você entra numa determinada loja de departamento, ele está lá. Ele está em todos os lugares, ele é seu vizinho, o pecado é seu vizinho. E se você não lutar contra ele, ele vai morar na sua terra, porque o que ele quer fazer é morar junto na sua terra, e ele não quer te abandonar, porque ele quer destruir você. Então Manassés pagou um preço alto por isso. Pagou um preço alto por isso. Por isso eu aprendi então essa lição. O pecado sempre será nosso vizinho. Não faça como Manassés fez. Risque, lute contra o pecado na sua vida. Agora eu queria partir então para a quarta e última lição. Quero que você preste bastante atenção nisso, porque é a parte final do texto. A quarta e última lição que eu aprendo é essa: somos bons em desejar coisas, mas não somos bons em batalhar por elas. É o versículo 14 a 18, preste atenção, 14 a 18. E então os filhos de José, aqui inclui Efraim e Manassés, falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque, ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jizreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés: grande povo és, grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. O que está acontecendo aqui? Efraim e Manassés chegaram diante de Josué e falaram assim: Josué, a terra que você nos deu é muito pouca, queremos mais. Olha como nós somos numerosos, nós somos um povo muito numeroso. Você tem uma terra pequena para a gente, queremos mais. Aí Josué responde para eles assim: vocês não são numerosos? Vocês não são poderosos? A terra que eu dei para vocês é muito boa, vão lá e derrubem os bosques, ampliem as suas tendas vocês mesmos. Não, mas veja bem, os cananeus, eles têm carros de ferro, mas vocês não são fortes? Vocês não são poderosos? Vão lá e expulsem os cananeus. Observe só como que Manassés e Efraim queriam muito, mas não queriam batalhar por aquilo que eles queriam. Eles não queriam o quê? Se esforçar. Queriam que Josué ampliasse para eles mais territórios. Josué: de jeito nenhum, vocês têm muita terra, agora vocês têm que chegar lá e derrubar o mato, cortar o mato, derrubar os bosques, expulsar os cananeus, isso é com vocês. Aí eu aprendi essa lição, irmãos. Eu aprendi que muitas vezes nós somos assim também, somos bons para desejar as coisas, que é uma beleza, mas nós não somos bons pelas coisas. Sabe, irmão, vou falar uma coisa para você aqui. Deixa eu tentar explicar isso para você. O que você quer de Deus? Eu quero, pastor, a conversão da minha família. É mesmo? Que bênção! Então, querido, querida, joelho no chão, jejum,
oração, vai pregar para a sua família, vai viver o evangelho. Você está achando que Deus vai te dar a sua família assim de mão beijada? Você quer a sua família para Jesus? Então lute, corte o mato, corte os bosques, lute pela sua família. Não, Deus sabe a hora. Escute, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Não vai. O que você quer de Deus? O que você tem colocado diante de Deus? Ótimo, então vai cortar o bosque, vai ampliar sua terra, vai lutar, vai expulsar o que você tiver que expulsar, vai trabalhar, vai batalhar pelo que você quer. Porque senão, querido, as coisas vão continuar do mesmo jeito, você vai orar a vida inteira e nada vai acontecer, porque Deus não vai descer aqui e vai fazer por você. Não vai. Não adianta. Pastor, eu estou com um problema de saúde. É mesmo? É. Ore por mim. Ótimo, eu vou orar por você pelo seu problema de saúde. Mas você já foi no médico? O médico mandou você parar de comer coisa gorda, você parou? O médico me fez lá um regime, pastor, mas sabe como é que é, né, pastor? É difícil obedecer esses regimes do médico. Então, irmão, eu nem vou orar. Porque como assim? Pastor, olhe por mim, eu estou precisando de um trabalho. Ótimo, eu vou orar por você, coisa boa. Mas você já foi distribuir currículo? Você já bateu na porta da empresa, você já foi currículo? Você já foi lá e começou a labutar pelo que você quer? Você já realmente tem se esforçado? Pastor, eu vou fazer uma prova aí, ore por mim. Ótimo, eu vou orar por você. Mas quantas horas você tem estudado por dia? Está entendendo, irmão? Quantas horas você está estudando por dia para poder passar no concurso? Você já fez uma especialização? Você já se esforçou para conquistar isso que você quer com Deus? Querido irmão, observe como nós nos parecemos com Manassés. Como nós nos parecemos com Manassés. Queremos muito, mas queremos que Deus mande para a gente embrulhado num pacote de presente. É ou não é verdade? Mas não queremos o quê? Calejar o joelho. Não queremos ficar acordado até altas horas orando. Não queremos ir lá na casa daquela pessoa e pregar. Ó Deus, manda um servo do Senhor lá. Ótimo, eu vou mandar você. O servo que eu quero mandar lá para pregar é você. Não, eu não, Senhor, eu quero você. Se não for para mandar você, não nada feito. Parecemos ou não nos parecemos com Manassés? Josué, amplia a nossa terra aí, rapaz. Nós somos um povo numeroso. Nós merecemos terra maior. Não, a terra de vocês é boa. Vocês é que tem que lutar e expandir, derrubar os bosques e conquistar mais dentro da terra e expulsar os inimigos. Ampliem a terra de vocês, mãos à obra, trabalhem. Eu me atrevo a dizer uma coisa muito importante, irmãos. Se você não está disposto a cortar os bosques, arrancar o mato, meu querido irmão, não peça, não ore a Deus. Porque o que for que estiver determinado para você fazer, Deus não vai. Porque Deus não é seu empregado. Deus não é aquele que está aqui, sim senhor, não senhor. Deus é soberano, Deus é o Senhor, e Ele me deu. Então agora, meu querido, vai lá. Vai lá. Eu não sei, desculpa, eu vou ter que perguntar. Eu já contei a história da vaquinha para vocês? Já contei, gente? Não, eu não contei a história da vaquinha, não. Então vou contar a história da vaquinha para vocês. Um dia, 2 monges estavam viajando por algumas terras e de repente eles chegaram assim num lugar, uma casa caindo aos pedaços. Um dos monges era mestre, um homem muito sábio, e o outro era aprendiz, era um discípulo dele. E eles chegaram então naquela casa, e a casa caindo aos pedaços, e num canto assim um senhor com a barriga de fora, um chapéu assim meio caído, a mulher lá no fundo lavando uma roupa numa água suja, uns meninos assim bem
amarelos, doentes. E aí o mestre olhou para o discípulo e falou assim: que isso, gente? Que pobreza é essa? Aí o senhor olhou: por favor, só pode me dar um pouco d'água? Aí o senhor levantou naquela preguiça, foi lá dentro, pegou uma caneca d'água, trouxe para aquele mestre, para aquele monge. Ele bebeu a água, deu ao discípulo e falou assim, ele não se conteve, ele perguntou: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, claro. Que vida é essa que o senhor está vivendo aqui? Que miséria é essa? Como é que o senhor sobrevive? Aí ele falou assim: ah, meu filho, nós temos uma vaquinha aí, a vaquinha dá um leitinho, aí com o leitinho a gente faz um queijinho, ganha um dinheirinho e vai vivendo. Ele: meu Deus, que miséria. Tá bom, muito obrigado pela água, agradeço o senhor, desejamos que o senhor tenha aí uma melhora na sua vida. E saíram, ele e o discípulo e o mestre, andando. De repente, ele escuta um barulho de um sininho, plum, 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 plum. Quando o mestre olha assim, o que ele vê? A vaquinha. Ele vê a vaquinha. E a vaquinha estava pastando assim, perto de um barranco. Aí o mestre olhou para um lado, olhou para o outro, e falou assim para o discípulo: empurra a vaquinha. Que isso? Que absurdo! Como assim empurrar a vaquinha? Vai por mim, mata a vaquinha. Ô, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu amo as vaquinhas, ok? Não tenho nada contra as vaquinhas. Eu amo as vaquinhas. Mata a vaquinha. O senhor perdeu o juízo. Eu não vou matar a vaquinha, não. É o ganha-pão dele. Mata a vaquinha. Discípulo, né, gente? Tem que obedecer o mestre. Aí o discípulo foi empurrando a vaquinha, foi empurrando a vaquinha, foi empurrando a vaquinha, e a vaquinha, pum, lá embaixo, e morreu. Aí o discípulo: e agora? Aí o mestre falou assim: agora corre. E correram. O tempo passou, 20 anos depois, aquele mestre morreu e o discípulo virou mestre, e ele voltou a peregrinar pelo mundo. Aí ele chegou naquela localidade, e ele começou a reconhecer aquela localidade. Só que tinha algumas coisas diferentes. Aí ele chegou naquela casa, ele olhou, gente, era uma casa, irmãos, uma casa sensacional. Um senhor assim de chapéu, muito bem vestido, alguns tratores assim, umas hortas muito bem plantadas, com umas hortaliças assim, bem cuidadas, uma senhora muito bem vestida, uns rapazes fortes, carregando umas latas para lá e para cá, e ele disse: gente, aqui era aquele casebre daquele senhor que deu água para a gente. Será que que aconteceu? Será que ele teve que vender a propriedade dele e ir embora? Aí o senhor: ô meu senhor, por favor. Aí o senhor aproximou e falou assim: onde é que está aquele senhor que ficava aqui, assentado aqui, há uns 20 anos atrás? Aquele senhor, eu estive aqui com o meu mestre, e tinha um senhor. Ah, eu estou lembrando de vocês. De você. Como assim? Eu sou aquele senhor. Não acredito. Eu sou aquele senhor. Mas o que foi que aconteceu? Ah, meu filho, nem te conto. Nem te conto. Você não há de ver que aconteceu uma fatalidade. Minha vaquinha caiu do barranco e morreu. Mal sabia ele que, né? Minha vaquinha morreu. E aí, sabe como é, né? A gente teve que se virar. Aí minha esposa plantou umas hortaliças aqui, e o negócio foi produzindo, e a gente começou a comercializar essas hortaliças, e a coisa foi prosperando, e a gente foi mudando de vida, e fomos mudando de vida, e foi mudando de vida, e agora eu virei um produtor aqui na região, e é isso aí.
tudo. Olha o que o mestre tinha mandado ele fazer. Sabe qual é a moral da história? Mata a vaquinha. O que você quer de Deus? O que você tem colocado diante do Senhor como alvo para a sua vida? Então, querido, mata a vaquinha. Essa vaquinha do desânimo, a vaquinha da preguiça, a vaquinha do comodismo, essa vaquinha dessa falsa impressão que você tem de Deus, porque muitas vezes nós temos uma errônea impressão de Deus, nós achamos que Deus está nesse mundo para satisfazer tudo que a gente quer, e a gente não tem que fazer nada, porque Deus é aquele Deus que provê tudo, que faz tudo, mas irmãos, eu tenho que colocar, a minha fé para trabalhar, eu tenho que matar as minhas vaquinhas, porque senão não tem jeito, eu não vou possuir o que Deus tem para mim. É o que aconteceu com Manassés. Manassés queria tudo do bom e do melhor, mas não queria lutar, não queria expandir, não queria cortar bosque, não queria cortar o mato. Ele queria que Josué ampliasse. Josué, que isso, Manassés? Você já tem terra suficiente, você não acabou de dizer que é forte, você não acabou de dizer que é poderoso, então vai lá, Manassés, corta os bosques, expulsa os cananeus. Não, mas os cananeus têm carros de ferro, mas você disse que é povo forte, vai lá e derrota os cananeus, homem. Vocês podem. Então observe que muitas vezes nós somos assim também, nós queremos tudo de mão beijada, não é? Querido, não é assim que funciona. Então, se você tem colocado diante de Deus alguns objetivos, louvado seja Deus, coloque mesmo, mas o que é que você tem feito? Você tem cortado o mato? Você está derrubando o bosque? Você está matando a vaquinha? É isso que eu texto de Josué, capítulo 17, de 1 a 18. Então, só recapitulando com você, e eu encerro a minha palavra. Não é? Eu aprendi aqui nessa noite com você que sementes plantadas, frutos colhidos. Eu aprendi que nós devemos nos apropriar das promessas de Deus. Eu aprendi que o pecado sempre será nosso vizinho. E eu aprendi que somos bons em desejar coisas, mas não tão bons em batalhar por elas. Coloque sua vida diante de Deus, batalhe por aquilo que você quer. Se você quer que algum parente seu venha para a igreja, batalhe por ele, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelo seu filho. Se você quer realmente algo de Deus, fale: Senhor, eu te peço essa bênção, mas eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou cortar os bosques, eu vou me empenhar, eu vou fazer tudo o que compete a mim fazer, para que o Senhor possa me abençoar, para que o Senhor possa me ajudar a conquistar aquilo que eu tanto quero. É assim que funciona, porque Deus não vai fazer para você. Então, reflita nisso. O que você tem colocado como objetivo? Deus tem algo para você, Deus tem uma terra para você, mas você está disposto a trabalhar nessa terra, está disposto a lutar por ela? Pense nisso com carinho. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por ter falado tanto ao nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos mostrado tantas verdades preciosas na sua palavra nesta noite. Nós te agradecemos e te pedimos que nos ajude, em nome de Jesus, Deus, a nos deixar ser instruídos pela tua palavra e aprender, não só com os acertos, mas também com os erros dos nossos antepassados, desses personagens que fazem parte da revelação que um dia foi apresentada a nós, para que possamos perceber, ó Deus, que realmente não somos melhores do que eles, e precisamos aprender muito com eles, muito com os acertos deles, muito com os erros deles. Que o Senhor permita que nesta noite possamos crescer diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais esse capítulo estudado, por mais essas lições aprendidas. Ajuda-nos, Deus, a sair do comodismo. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, a cortar os nossos bosques, a ampliar as nossas tendas. O Senhor tem nos dado muito, nós é que precisamos administrar e valorizar o que o Senhor tem nos dado. Queremos mais, ó Deus, mas eu quero que Tu saibas que nós não vamos cruzar os braços, nós não vamos nos acomodar, nós vamos crescer, nós vamos aprender, nós vamos amadurecer, nós vamos lutar.
Ó Deus, tudo aquilo que cabe a nós fazer, nós vamos fazer, porque nós queremos mais com o Senhor, queremos conquistar mais com o Senhor, queremos, ó Deus, realmente usufruir dessas bênçãos que o Senhor tem nos dado, porque eu sei, ó Pai bendito, que o Senhor tem nos dado muito, e nós queremos aprender a lidar com isso, queremos valorizar isso, queremos administrar o que o Senhor tem nos dado. Nos ajude. Muito obrigado por tudo que aprendemos nessa noite. Louvado e glorificado seja o Senhor pela sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém?